Olá, boa tarde. Eu sou Ismael Moraes, do blog do Ismael, www.ismaelmorais.com.br. Hoje é quarta-feira, 8 de junho de 2022. Nós vamos realizar uma sabatina com o pré-candidato ao governo do Paraná, Roberto Requião. E para essa empreitada, eu chamei aqui alguns jornalistas que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Mas antes eu quero dizer que essa iniciativa visa romper a bolha da censura que a mídia corporativa tem imposto ao debate eleitoral deste ano. E o objetivo é justamente quebrar essa ditadura da opinião única com esse debate. E para isso eu chamei aqui para a conversa o jornalista, vou chamar ele aqui, Valdir Cruz. Valdir Cruz, ele é jornalista com várias passagens aí em veículos como o Estado do Paraná, a Gazeta do Povo. Atualmente ele é diretor do Conselho Deliberativo da ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa, e também ele é jornalista e filósofo, especialista em filosofia contemporânea. Também está aqui na nossa sala o Johnny William Soares. Johnny William Soares, ele é editor do blog do Johnny, do município de Ponta Grossa. O Johnny também tem várias passagens ali pelas redações da região ali de Ponta Grossa, rádio, TV e também site, né? Ele é editor do blog do Johnny. O Requião aqui, daqui a pouco eu chamo ele sumiu aqui da nossa apresentação, mas boa tarde, professor Valdir Cruz. Boa tarde, Ismael. É um prazer conversar com você nessa hora. É um prazer a gente debater política. A gente está vivendo um tempo obscuro no Brasil, com censura geral, com o poder econômico agindo sobre as empresas de comunicação, sobre os jornalistas, com os próprios colegas perdendo seus próprios valores, tudo em nome disso que está aí. O Brasil nunca passou por uma situação, nem na ditadura, por uma situação como essa, de divisão da sociedade, de um corporativismo de direita, de ambições, e não de fazer o jornalismo como ele deve ser feito. Então, eu tenho um imenso prazer em participar do seu blog, que tem a maior audiência hoje no Paraná, em termos de mídia alternativa, e principalmente conversar com o Requião, que é um candidato que pode acrescentar muito ao Paraná e a esse debate que a gente vai fazer sobre isso, principalmente sobre essa questão da liberdade de expressão. O Johnny, boa tarde, Johnny. É uma satisfação tê-lo aqui nesse debate, Johnny. Boa tarde, Ismael. Boa tarde a todos os amigos que estão nos acompanhando, nos assistindo nesse debate. É uma grande oportunidade. Eu queria agradecer ao Ismael por proporcionar esse encontro, esse debate de propostas, de ideias, com o pré-candidato aí, ex-governador Roberto Requião. Eu acredito que o Requião terá um papel importante nessa eleição, tendo em vista aí ele estar aí no partido que tem aí o líder nas pesquisas da presidência da República, o ex-presidente Lula, e fará também um debate importante sobre o Estado do Paraná, com toda a sua experiência, com toda a sua capacidade de debater o Estado, de quem já foi diversas vezes, ocupou diversos cargos públicos no Senado, no governo do Estado. Esse debate, com certeza, é uma grande oportunidade. Os demais, siga o exemplo aí do senador Requião, tenho certeza que o Ismael está com esse espaço aberto aí para todos os pré-candidatos, ou pelo menos os principais, para que a gente possa fazer esse debate sobre o Paraná e comparar as ideias de cada um. Antes de chamar aqui o Requião, quero chamar a Luciana Pombo. Boa tarde, Luciana, satisfação. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês, né, com grandes nomes do jornalismo paranaense. Quero mandar um abraço bem grande para o Valdir Cruz, que, aliás, foi meu professor, Ismael. E quero dizer também, com relação à censura que o Valdir bem colocou, infelizmente, hoje a imprensa tem sido vítima de censura, mas a gente tem os canais alternativos, os blogs, as rádio webs, as TVs webs, e é exatamente dessa forma que a gente está tentando mostrar
um mundo diferente, uma política diferente. É possível fazer política. Não sei quem são os líderes que irão ganhar estas eleições, mas torço que a gente faça uma política séria, que realmente as eleições coloquem pessoas comprometidas com o Brasil. Vamos esperar que isso aconteça, e também com o nosso Paraná, lógico. A Luciana Pombo, ela é jornalista em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. Ela é do blog da lucianapombo.com.br e também ela tem uma forte interação com as demais mídias digitais, TV, rádio. Muito obrigado pelo convite. Vou chamar aqui, então, o Requião. Boa tarde, Requião. Como é que vai, Requião? Requião, ex-prefeito de Curitiba, ex-deputado, ex-senador, ex-governador 3 vezes, tenta a 4ª vez o Palácio do Iguaçu. Boa tarde, Requião. Tudo bem, Ismael. Eu, com grande satisfação, participo dessa sabatina que vocês estão providenciando para conhecer o que eu penso do Paraná, o que eu penso da administração. O meu sonho era estar conversando aqui com o Ratinho Júnior, não é? Porque eu, na verdade, não sou adversário do Ratinho Júnior. Eu sou candidato a preencher o vazio do estado do Paraná, que está literalmente sem governo. Eu estou mobilizado nesse momento, com 81 anos de idade, por indignação. Indignação com a fome, com a miséria, com o desemprego, com o custo de vida que dificulta a alimentação de 33 milhões de brasileiros estão passando fome e 120 milhões com a perspectiva próxima de passar fome. Eu estou sendo, de certa forma, censurado no Paraná. O Rato colocou no orçamento do Estado 161 milhões. Luciana, olá. Você chegou agora, tinha conversado com você ainda. Opa, deu uma oscilada aqui no... É a tal antiga Telecom que nunca teve um problema em anos aqui no mercado e agora está essa porcaria. São as vendas do Rato. Vendeu a Copel Telecom para essa empresa que está nos derrubando a cada momento e, além disso, alugou as linhas da empresa em postes do Estado, instalado pela Copel, por 180 milhões de reais. Mas eu acho que nós temos aqui a oportunidade de colocar com clareza o que está acontecendo no Paraná. Eu digo que eu não sou opositor ao Rato. Eu quero preencher o vazio, o vácuo do governo do Paraná, que está literalmente sem governo nesse momento. Ô, Requião, já que você tocou... gostaria de poder fazer um debate como esse que nós vamos fazer aqui com jornalistas diferentes, variados, todo dia. Estou disposto a isso. Mas o meu sonho era trazer o Camundongo. Você falou o nome do Camundongo, caiu a linha. Olha aí, você não pode falar esse nome proibido. Requião, já que você tocou na questão da Copel, você tem falado que, após a sua posse, ser eleito, a primeira medida é demitir a diretoria da Copel e reduzir a tarifa da energia. Só que o presidente da estatal, o Daniel Pimentel Slaviero, disse essa semana que ele mudou o estatuto da empresa para justamente não ter esse risco de redução da tarifa de energia. Você acha que você corre o risco de um novo abaixa ou acaba? Você tem mecanismo de mudar esse estatuto? As ações ordinárias que têm direito a voto são majoritariamente do Estado do Paraná. Eles estavam tentando vender as ações ordinárias em pacotes. Você comprava duas ações sem direito a voto e 2 ordinárias. 2 especiais e 2 ordinárias. Mas eu espero que isso não aconteça até o fim do governo. O Estado tem condição de reverter isso. Agora, isso é um roubo. Eles querem dar poder para os acionistas minoritários e, no estatuto modificado, eles dizem que deve a Copel manter sempre a maior tarifa possível, precisando ou não. Para você ter uma ideia, o lucro líquido da Copel, no ano passado, foi de 5 bilhões e 100 milhões de reais. Eles distribuíram 65% para os acionistas.
O lucro bruto foi de 8 bilhões e pouco. O que tem por trás disso? Por que uma empresa não faz uma obra, não faz uma extensão de linha e distribui para os acionistas? O que há por trás disso? Estão tentando já vender a Foz do Areia, a usina, que é uma usina paga, amortizada, e pretendem também, com toda clareza, vender a Copel. Então, eu quero deixar claro, eu fui governador 3 vezes. Eu mantive a tarifa mais baixa do Brasil e construí 3 usinas hidrelétricas mesmo assim, porque a Copel, com o seu monopólio, dá um lucro extraordinário, com tarifas módicas. Nós estamos sendo objeto de uma rapinagem, com todas as suas consequências. Eu assumo aqui com vocês um compromisso. Eu sou pré-candidato. Eu não posso nem falar como candidato e não posso pedir um voto que o tribunal já me censura e me multa. Eu assumo um compromisso. Eu ponho na rua essa gente toda e meto um processo civil e criminal em cima deles. Se existisse Ministério Público no Paraná, já estariam sendo processados. Eu entrei, minha gente, com uma reclamação e o Ministério Público disse que não, que eles podem fazer o que quiserem. O Ministério Público do Paraná não sabe o que é uma empresa pública, que foi criada em 1954 pelo Bento Munhoz da Rocha Neto para levar a energia ao interior do Paraná, às nossas empresas, ao conforto das famílias, com preço módico. É uma rapinagem. Eu ouvi ontem a entrevista daquele menino que é presidente da Copel. Ele não sabe o que está fazendo lá. Ele é um instrumento de uma patifaria. Conheço aquele menino. Quando o velho Alborguete, que era presidente da Berti, em Brasília, morreu, ele substituiu o Alborguete na Berti. Ele era neto do Paulo Pimentel, dono do SBT. E agora puseram ele na Copel, ele não sabe o que está falando. Uma empresa pública existe para servir a população. Daí ele diz que a Copel trabalha a favor da população em 4º lugar. Primeiro os acionistas, o mercado, não sei o quê, e depois o povo do Paraná. É uma coisa absolutamente inacreditável a entrevista do Pimentel. Antes de... O Requião caiu aqui a imagem dele, mas antes de passar a palavra para a Luciana, vamos começar pelas mulheres, pela mulher única na sala. Eu gostaria de lembrar que é uma transmissão multicanais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, nós estamos também no LinkedIn, e no site, no blog do Ismael, e também no blog do Johnny, que ele me formou, no Rigon de Maringá, e os demais aí, mídias também que estão transmitindo esse debate. O Valdir também disponibilizou em sua mídia, nos seus canais, essa transmissão. Enfim, é uma transmissão multicanais. Até peço para quem está nos acompanhando para que compartilhe, comente essa transmissão para a gente ranquear melhor ainda. Então, vou buscar aqui novamente o Requião, porque a palavra vai estar com a Luciana. Vai lá, Luciana. Bom, ex-governador, eu gostaria de perguntar para o senhor, ainda na esteira da Copel, nós estamos vivendo um período pós-pandemia, ainda na pandemia, mas, enfim, resgatando, né, a dignidade aí de alguns que voltaram a trabalhar só agora, muitos que ainda estão desempregados, e a gente tem visto que a Copel não tem mais esperado 3 meses, em 2 meses já tem cortado a luz na residência das pessoas. Aqui em Almirante Tamandaré, por exemplo, está uma loucura. Acredito que isso esteja em todo o estado do Paraná. Agora, o que fazer exatamente para acabar, na verdade, com isso e fazer com que nós tenhamos mais emprego, geração realmente de emprego e renda para a população, e menos miséria? Claro que tudo tem a ver também com o governo federal, mas, enfim, a miséria é cada vez maior em todo o estado. Nós temos que, em primeiro lugar, tirar essa gente que não tem coração, que acha que está a serviço do mercado e de acionistas minoritários. E eliminar esse governo que vota a favor da exploração do contribuinte do Paraná, do consumidor, do povo. Se lembra, eu congelei a tarifa por 8 anos. Eu dei energia, nosso governo deu energia gratuita para os mais pobres. Nós criamos a tarifa com 75% de desconto para irrigação noturna. Nós mexemos com isso a favor da população e construímos 3 usinas hidrelétricas. Eles estão tratando a Copel e a Sanepar
como se fossem empresas de uma minoria que se apossaram do que era público para ganhar dinheiro. Sabe quem é que está ganhando dinheiro com a distribuição de lucros da Copel? Fundos de pensão de estados norte-americanos, de policiais, de professores, aqueles grandes fundos de investimento. Não tem nenhum cabimento isso, nós estamos sendo literalmente roubados. Agora, passa a solução disso por aonde? Afastamento do rato e rua em toda essa gente que está servindo de anteparo para roubar a população do Paraná. Não tem nenhum cabimento essa tarifa que eles estão cobrando. Roubo puro. Opa, o Requião novamente oscilou aqui enquanto ele se recobra ali. É a qualidade da Copel aí. Opa, vamos lá. Requião, concluiu? Não, quando eu estava no governo, e num determinado momento me insistiram para aumentar a tarifa, eu fiz o seguinte, eu aumentei a tarifa. Eles disseram, não, tem que dar 5% a mais. Eu disse, tudo bem. Quem pagar em dia ou dentro dos primeiros... Novamente oscilou aí a internet. Era a mais barata do Brasil. E construir usinas. Eu acho que é o movimento que ele faz. O Requião, o movimento que você está fazendo está desabilitando a câmera. Não é isso? Acho que é por aí, né? Fala com os braços, né? Eu acho que a movimentação está sensível a toque. Mas enquanto o Requião ali recupera ali a câmera, a ideia é agora passar daí a palavra para o Valdir, na sequência daí para o Johnny, beleza? Então vamos aguardar um pouco aqui o Requião. Nós estamos fazendo uma transmissão multicanais no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, no blog do Ismael, o blog do Johnny, nas redes do Valdir, da Luciana Pombo e do Requião. Uma transmissão ao vivo. E aqui o Requião novamente, eu vou buscar ele aqui. Ô, Requião, eu acho que a tua tela está sensível a movimento. Cada vez que você faz um movimento brusco... Você me perdoa, Ismael. Eu estou distante da tela. Tá? Eu estou aqui, a tela está 1,5 m na minha frente. É a Liga Telecom que está interrompendo pela falta de qualidade ou intencionalmente o nosso debate. Tá, então, a palavra agora... Aqui, ó. Nada a ver com tela e movimento. Então tá. O professor Valdir Cruz, por favor. Requião, o governo Ratinho, ele justifica a falta de investimento da Copel, a sua política que tirou os lucros. A Copel ficou sem fundos para investir. Procede isso ou é uma desculpa para não construir? E aí ele justifica também que ele está fazendo uma recuperação daquelas tarifas que o senhor deixou de cobrar. Aí eu pergunto, isso é real? Não é. E a terceira pergunta, formulada junto. Hoje a luz ela está com preço mais caro que a gasolina, só que ninguém entra nesse mérito. E a luz e gasolina são energia. A gente vê lá na guerra da Ucrânia os países europeus que usam combustível sofrendo uma crise energética. E nós estamos pagando uma fortuna pela luz e pela gasolina. Só que a imprensa só fala da gasolina e não fala da luz, que proporcionalmente está mais cara que... Novamente teve uma oscilação. Não, é a internet. A Copel também está assim. Hoje de manhã fiquei sem energia. Ontem estava fazendo um trabalho aí, peguei um freela para fazer para o Jornal de São Paulo. O freela prontinho, me cai a luz e eu não tinha salvado. Ah, meu Deus, que desespero. Foi um desespero. Evidentemente, como só cai o meu, eu estou sendo atrapalhado nessa tentativa de dar publicidade ao que vem acontecendo. Valdir, o lucro da Copel foi de 8 bilhões e pouco.
com juros e aquelas despesas, foi um lucro líquido de 5 bilhões e 500 milhões de reais. Novamente caiu. Parece sacanagem. Parece sacanagem. A gente começou falando sobre censura, né, Valdir? A minha própria... Parece, não é, mas parece. Valdir, esse é o problema. Tem um problema da conexão aqui do Requião. Talvez tenha que fazer uma outra pelo celular direto, sem a Wi-Fi da Copel. Vamos lá. Mas vamos lá. A lei de sociedade anônima obriga a empresa a dividir entre os acionistas 25%. Eles estão entregando 65% dos lucros. E os lucros são simplesmente extraordinários. Eu, há uns meses atrás, fui ao Banco do Brasil, onde eu mantenho uma conta. Eu tinha uma poupançazinha, Luciana, 60 ou 70 mil naquele momento. E o que eu faço? Perguntei ao gerente. Aplique na Sanepar. É o maior rendimento do país. É 3A. Vê se tem cabimento isso, rapaz. Essas empresas não deveriam ter nem capital privado. Não, precisamos de capital privado para alavancar recursos. Não precisa. Empresa de energia, empresa de água, que são monopolistas, consegue dinheiro emprestado a juro baixo em qualquer lugar do mundo. É uma canalice que vem sendo montada ao longo dos anos. Quando eu assumi o meu primeiro mandato, eles tinham feito o que o Pimentel fez com a Copel. Eles entregaram a decisão para os acionistas minoritários. O Roberto Gutierrez, que era da Andrade Gutierrez, daquele consórcio Dominó, veio. Eu acho que está entrando mensagens e ligações no celular dele e derruba a transmissão. Também é uma hipótese. Chega a notificação e cai, não é isso? Sensível o celular. É possível. Vamos aguardar aqui. Quero lembrar aqui, você que está nos assistindo, nos acompanhando, compartilhe essa transmissão, comente, dê um joinha, para a gente ranquear aqui essa discussão, a sabatina, com jornalistas independentes. Hoje aqui na sala, o Valdir Cruz, Luciana Poma, o Johnny e eu, Ismael Moraes. E o Requião, que novamente caiu. Requião, a tua notificação está desligada? O computador está bloqueado, ele não recebe mensagem. É a antiga Copel Teleton que está derrubando. E o impressionante é que não derruba nunca, está derrubando exatamente nesse papo nosso. Então, eu congelei a tarifa por 8 anos. Era a mais barata do Brasil. E construí 3 usinas hidrelétricas. Você tem que colocar a Copel a serviço da população. Como eu disse a você, foi fundada pelo Bento Munhoz da Rocha com dinheiro público em 54. É um roubo que está acontecendo. E eu pergunto para vocês claramente, talvez por isso estejam nos desligando, onde está o raio do Ministério Público do Paraná? Eu fiz uma reclamação, eles ignoraram a reclamação. É a mesma coisa que fizeram com a Petrobras. Hoje a Petrobras é obrigada a manter a gasolina nesse nível estúpido. Aquela refinaria que venderam para os árabes lá na Bahia está entrando no CAD, reclamando que a Petrobras não utilizou integralmente nos últimos dias ou meses a variação de preço internacional do petróleo. Nós estamos sendo assaltados por quadrilhas de especuladores internacionais. Então, eu tenho certeza que o que se faz na Copel é um roubo numa população desempregada. No fim do mês, a população decide se vai pôr dinheiro, se vai pagar tarifa de água ou de luz ou vai pôr comida na mesa. Não tem o menor cabimento isso. E eu digo isso como governador. Eu fui governador 3 vezes. Por que eu fazia... E essa história que o Requião diminuiu a tarifa, todos foram remunerados, era um bom investimento na forma da lei. Agora, qual é a empresa que paga 65% do lucro no acionista? Com monopólio de utilização? Roubo puro e simples. E é o roubo do rato roendo o queijo do Paraná. Olha, novamente boicote. Enquanto o Requião, agora então,
Concluiu, Requião? Sim. Então quero passar então a palavra para o Johnny William Soares, do blog do Johnny de Ponta Grossa. Vai lá, Johnny. Salve, Requião, tudo bem? Governador, queria falar um pouco com você sobre o pedágio. O pedágio na sua gestão, no seu governo, não baixou nem acabou, né? Era o seu bordão. Vou começar as caneladas aqui, né? Claro. Mas, finalmente esse contrato acabou, nós não temos concessão e vivemos aí à mercê de um modelo do governo federal, do governo Bolsonaro. Como é que você está vendo essa discussão? Inclusive, queria propor aqui um debate com todos os pré-candidatos, ou pelo menos os principais pré-candidatos, sobre esse tema, muito importante para o Paraná, para o desenvolvimento do nosso estado, da infraestrutura do nosso estado, e queria saber a tua proposta. Agora acabou. Qual é a proposta aí para baixar e para que tenha o melhor modelo para os paranaenses? Você disse bem, acabou, porque o contrato chegou ao fim. O Rato não conseguiu renovar, porque a Assembleia do Paraná e o Congresso Nacional proibiram, por lei, a renovação. Senão, teriam continuado as mesmas empresas. Só nos degraus, você lembra o que é degrau, né? Degrau é o seguinte, o contrato dizia que 1 ano depois de iniciado, uma determinada rodovia deveria ser duplicada e teria que estar duplicada em determinado mês e determinado dia. Daí eles poderiam subir a tarifa. Eles subiram a tarifa, o DR do Rato não disse nada e a agência reguladora não disse nada. Subiram sem construir o que tinham se comprometido no contrato. Os deputados fizeram uma avaliação disso e o valor roubado aí foi de 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais. Agora, no meu caso, eu assumi um compromisso. Ou o pedágio baixa ou acaba. Mas eu estava confiando no judiciário brasileiro e acreditando no Ministério Público. Desculpem a minha inocência. 42 vezes eu recusei o aumento. Eles iam a juízo. O Ministério Público do Paraná e o federal é esse do Deltan Dallagnol, davam um parecer favorável ao aumento do preço. Daí um juiz singular, que não era nem da turma nem do pleno, dava uma liminar. E a liminar nunca ia para a turma ou para o pleno. Era aquilo que os advogados chamam, o Ismael fez curso de Direito, agora o ilustre causídico, de liminar satisfativa. E eu ficava brigando. Daí vinha outro pedido, eu recusava. O processo era o mesmo. Então, nós estávamos sendo roubados. Agora, fizeram um acordo de leniência para que essas empresas que nos roubaram possam participar de novo numa licitação possível. E o Deltan Dallagnol disse que conseguiu recuperar 1 bilhão de reais. Mas se o roubo era de 10, eles pagam 1 bilhão e podem roubar de novo? Vocês não percebem o que está acontecendo no Paraná? É um conluio, é um acerto. Eu não diria que é com todo o judiciário, mas eu fui vítima disso. E hoje o que eu faria, no momento, é dar uma olhada nas finanças do Estado. Se for possível abrir de uma vez e manter uma estrutura de recuperação com empresas privadas e com o DR. Eu tinha 50 patrulhas no DR para recuperar estradas. Sabe quantas tem hoje, Johnny? Uma. Eles acabaram com tudo isso. E eu colocaria um pedágio de manutenção. O Tribunal de Contas da União, que não tem nada com o Paraná, afirmou que o pedágio do Paraná era 5 vezes mais caro do que deveria ser. Então, aonde tem, por exemplo, um pedágio de R$100 num trecho de Foz do Iguaçu, eu cobraria 5 para manter uma ambulância, um reboque e um pessoal cortando mato na beira da estrada. E faria, através dos recursos orçamentários do Estado, a manutenção dessas estradas com o DR recuperado e com as empresas do Paraná também. Não essas mega empresas nacionais que necessariamente ganham qualquer concorrência em função do seu tamanho, o tal patrimônio anterior exigido. Eu acabaria com essa patifaria, mas sozinho eu não ia poder fazer isso, Valdir Cruz. Eu precisava de um presidente da República que jogasse comigo. E deixo claro para vocês, eu precisava, sou pré-candidato, ganhar essa eleição pelo Lula na presidência da República, para enfrentar essa gente toda.
Requião, aproveitando... Só perguntando, complementando essa questão aí. Você falou do pedágio de manutenção. Mas da onde viria o dinheiro para as obras estruturantes, as duplicações, as grandes obras necessárias para o desenvolvimento do nosso Estado? É um absurdo a gente... Vou dizer, com facilidade, Johnny. Pista simples. Com facilidade. Em primeiro lugar, você sabe que o governo do Estado abriu mão de 17 bilhões de impostos? Ele desistiu em favor de multinacionais, secretamente, que é sigilo fiscal. 17 bilhões é dinheiro para burro. Vamos dizer que alguma coisa disso seja razoável. Mas se você tirar 5 bilhões, você faz uma revolução na estrutura viária do Paraná. E tem os impostos que todos nós pagamos. O Estado recebe impostos. Eu fiz a manutenção das estradas com dinheiro do DR, do Detran. O que o Detran ganhava e cobrava, na minha época cobrava pequenininho. Hoje é 3,5% do valor de um carro. Você pode usar isso para manutenção ou baixar. Isso que é absolutamente ilegal. Não tem nada a ver com o preço do automóvel. É uma arapuca mais montada no estado do Paraná. Eu fui governador 3 vezes. Eu faria o que já fiz. Agora, eu não posso mudar o judiciário. Mas se nós, através de debates como esse, que essa empresa nos tira do ar a cada 5 minutos, pudermos esclarecer a população, nós vamos ter uma força para resistir, uma força de mobilização popular. Toda a imprensa do Paraná estava a favor do pedágio. E hoje eles dizem aí, é o pedágio mais caro do Brasil. O Rato saiu dizendo outro dia, o pedágio do Paraná era um roubo que eu acabei. Ele não acabou, ele quer fazer mais. Ele quer estabelecer o pedágio com mais 15 praças de pedágio, 60% a mais de praças de pedágio. E não fizeram até agora porque quer escapar da eleição. A mutreta está montada para ser depois. Porque se o povo chegar à conclusão do que eles querem fazer com o pedágio, eles não se elegem mais nem para síndico de edifício em Almirante Tamandaré, Luciano. Ô, Requião, se não chove, falta água. Se chove, falta água. E a tarifa continua subindo do mesmo jeito. Como é que resolve isso, Requião? Estão distribuindo o dinheiro para os sócios privados. Não tem investimento. Veja bem, a lei de sociedade anônima me mandava distribuir 25%. Na Sanepar já foram a 55%, 57%, e na Copel 65%. Não existe isso no planeta Terra. É uma roubalheira explícita. Por isso que a gente tem que se livrar dessa gente. A eleição do Ratinho foi um erro no Paraná, foi um acidente de percurso. Em cima daquela história de Bolsonaro, de oba-oba, de condenação de toda a política, e nós ficamos com esse abacaxi, ou seja, estamos sem governador até hoje. E com grandes negócios na mão de quem? Quem é que comanda isso? Quem é que vende a Copel Telecom para o Tanuri? Quem é que quer vender a usina de Foz do Areia? Nós temos que dar um jeito nisso. O Paraná acaba na mão desses moleques. São moleques no governo do Estado. Desculpa a franqueza. Uma molecagem. Ou eles não têm a menor ideia do que estão fazendo, ou estão fazendo uma roubalheira enorme. É uma coisa que tem que investigar o Ministério Público, a polícia, e não eu. Eu tenho que apresentar uma perspectiva de construção do Paraná para o futuro. Você veja, 17 bilhões de exoneração fiscal, Johnny, para multinacionais. Agora, se o Valdir, você e eu, abrirmos em Ponta Grossa uma pastelaria numa esquina, nós vamos pagar imposto pesado. Mas as multinacionais, não. Não, nós estamos prevendo, tendo um investimento de 120 bilhões. Não é difícil ter um investimento fantástico no Paraná. Nós não cobramos imposto. Nós temos trabalhadores que perderam seus direitos em razão da ação dos últimos governos federais, Temer e Bolsonaro, e não cobramos imposto. Qualquer empresa vem para cá. Mas que vão embora agora. Porque se nós ganharmos a eleição, vai acabar essa mamata. Vai ter um governo para os paranaenses. Luciano, antes de eu passar para você aqui a palavra, eu queria só pedir às pessoas que estão nos assistindo para que comentem, compartilhem, e ao final a gente vai selecionar alguns comentários aqui para o Requião comentar. Vai lá, Luciana, por favor.
Bom, o senhor falou se eu ganhar a eleição. Luciana, quando nós paramos de falar na Copel, acabou a queda de energia? Ficou excelente a transmissão. Deixa eu perguntar, o senhor falou sobre ganhar a eleição, mas existe um quadro bem difícil no Paraná, que é considerado um estado conservador. Por outro lado, lógico, Luiz Inácio Lula da Silva está numa crescente, as pesquisas demonstram hoje isso ainda mais, e aqui no estado do Paraná eu tenho ouvido muitos policiais militares na dificuldade, que gostariam de votar no senhor, mas que dizem que no PT não vão votar. Como vencer isso tudo? Então que vão plantar batata, né? Eles vão se ferrar. Se eles não têm essa lucidez, vão se ferrar. Mas eu tenho certeza que hoje, no funcionalismo do Estado, professores, médicos, funcionários em geral e a polícia militar, nós teremos 90% dos votos com segurança. Agora, essa história de no PT não vão votar, aquela história da criminalização do PT. Luciana, você me conhece desde que eu era um deputadinho na Assembleia Legislativa. Conta a minha idade. Uma repórter iniciante. Você é testemunha de como eu me comporto na sua seriedade absoluta. Eu, inclusive, digo que quando me fazem uma pergunta que os meus amigos não respondam se pode perder voto, eu respondo com a maior franqueza, porque a intenção do político não é só ganhar voto, é levantar o nível do conhecimento e da consciência popular. Então, nós vamos recuperar, assim, lembra o que nós fizemos com a polícia? O seguro de vida dos policiais, que até hoje não foi alterado. Lembra que as mulheres começaram a poder entrar de novo, inclusive, no Corpo de Bombeiros? Eu fiz, uma época, Johnny, uma demonstração de incêndio lá no quartel dos bombeiros, aqui de Curitiba, no Maior. E eles diziam, essas meninas não podem ficar aqui. E nós montamos o incêndio e soltamos a bombeirada para agir. Aqueles caras porretas e fortes chegaram 15 minutos depois das meninas que subiam aquelas escadas com uma rapidez e uma agilidade absolutamente incrível. Eu diminuí a diferença entre o salário dos soldados e dos oficiais. Eu trabalhei duro. Lembra? Eu não dava muita colher de chá para funcionário também. Eles tinham que respeitar a população, mas foram tratados com a dignidade que merecem. E serão tratados assim se, porventura, essa pré-candidatura se consolidar. Seria importante, até posso emendar uma outra pergunta aqui, claro. Mas ainda com relação à segurança pública, já que entramos nisso, estamos no meio de uma criminalidade crescente na Grande Curitiba, não é só o Almirante Tamandaré, Curitiba, a região metropolitana inteira, e a gente tinha antigamente aqueles postos, né, em vários bairros da cidade, a polícia comunitária. Isso pode voltar? Temos recursos para fazer com que isso volte no estado do Paraná? Claro que temos, mas temos que contratar, no momento, contratar mais policial. Opa, caiu novamente. Difícil. Começou a pegar e pega, cai. Não pode criticar. Tem que falar para aqui, ó, tá proibido criticar. Fala manso. Né? Não, mas o Requião não é Requião se não criticar, né, Ismael? O Tanuri está brincando com a gente. Fica aqui um compromisso. Eu ganho a eleição e anulo esse raio dessa venda da Copel Telecom, que é absolutamente necessária para levar a internet barata ou gratuita para as nossas escolas. Eu coloquei internet de banda larga em 2.200 escolas. Agora, veja bem, que assinte essa porcaria ficar derrubando a nossa conversa a cada momento. Esses caras vão ter uma conta a acertar com o governo do Estado. Esta venda da Copel Telecom foi uma patifaria, porque o rato em seguida alugou do comprador a rede, em postes do Estado do Paraná inteiro. Maracutaia, diria o Lula. Mas veja, onde é que você estava, Luciana? Nos postos da Polícia Militar. Claro que pode, claro que pode. Nós tínhamos a patrulha escolar fora da escola, evitando que se aproximassem os vendedores de droga, os marginais. Agora veja essa história. Vamos botar policiais na direção de escolas? Que tal botar professores no comando dos batalhões e das companhias de polícia? Existirão professores capazes, como existem policiais capazes de tocar uma escola, com nível universitário, instrução, graduação, mas não é o métier deles. Isso é vigarice. É inaceitável que se faça isso. Quem é que quer ver o seu filho marchando
sob a ordem de um cabo que não aprendeu nada, não tem ensino pedagógico, didático, está lá dizendo desaforo e gritando com criança. Que coisa mais tola! Me dizem, não diga isso que você vai perder voto. Pois que seja assim, mas entendam que eu não vou ser candidato ao governo do Estado ou, posteriormente, governador pela quarta vez para brincar com o interesse público e com a educação dos nossos filhos. Valdir. Eu queria fazer uma pergunta. O senhor não está vendendo muita ilusão, tipo pedágio baixo e acaba? Porque o Isso orçamento... nunca foi uma ilusão, Valdir. Porque Nunca o foi. Foi orçamento... uma patifaria do Ministério Público e do Judiciário. Tanto que hoje o Deltan Dallagnol está aí dizendo que foi um roubo. O Tribunal de Contas da União está dizendo que foi um roubo. O Tribunal de Contas do Estado dizendo que foi um roubo. Antes só eu dizia. E a imprensa do Paraná cantando em prosa e verso a maravilha do pedágio. Nunca vendi ilusão. Agora, fui iludido porque acreditei nas instituições que não mereciam crédito. Mas acho que com pressão popular e esclarecimento, eles entram na linha também. Mas a minha pergunta seria, o senhor vai pegar um Estado totalmente desfeito. Então, as universidades estaduais sucateadas, sem dinheiro para pesquisa, sem investimento em professores. O senhor vai pegar as escolas estaduais absurdamente sucateadas, vai lidar com essa palhaçada dos colégios militares que não funcionou, vai ter que desfazer tudo isso. As nossas ruas que eram pedagiadas, as nossas rodovias que eram pedagiadas, não são mais, estão transformadas em buraco. O norte pioneiro parece que fica num país de quinto mundo e o governo está abrindo mão do ICMS, do óleo diesel, para baixar o diesel, tem essas desonerações fiscais e, ao mesmo tempo, a política econômica do Guedes traz recessão para o país. Então, a gente vai pegar um Estado muito mais pobre do que o senhor pegou nas gestões passadas. Como lidar com essa falta de dinheiro? Eu vou pegar um Estado muito mais rico. A arrecadação é muito superior. Vou pegar um Estado que está dando uma exoneração fiscal de 17 bilhões. Vou abrir essa caixa preta que eles dizem que é sigilo fiscal e vou mostrar o que a gente pode passar a cobrar para jogar na saúde, na educação e tudo mais. O Lula vai pegar um Estado que tem uma reserva cambial de 380 bilhões de dólares. Tem uma sanidade financeira fantástica. Tem que acabar o trambique. Não vai ser fácil. Nós vamos ter que abrir, discutir. Nós vamos ter que, por exemplo... Não é só comigo. Caiu novamente aqui, olha. Olha, enquanto o Requião retorna para cá, eu quero pedir a você que está acompanhando a transmissão que compartilhe, comente. Nós estamos fazendo aqui uma sabatina com o Requião, os jornalistas independentes, o Valdir Cruz, a Luciana Pomba, o Johnny e eu, Ismael Moraes. O Requião, daqui a pouco, ele retorna aqui para a nossa sala para a gente continuar a nossa conversa aqui sobre políticas públicas para o Paraná, propostas para 2022. O Requião está retornando aqui à sala. O Requião, toda vez que ele critica que o governo, cai aqui a conexão. Vamos buscar novamente com o Requião. Alô? Nós Requião. vamos ter um sistema de conexão de internet que não caia, que não seja essa patifaria que nós estamos sendo vítimas agora. É rigorosamente impossível acreditar que só caia a minha televisão. A minha que tinha aí 380, 400 mega e que agora não se mantém no ar. É claro que isso é uma patifaria. Nós vamos ter que conhecer. Eu fui governador 3 vezes, Valdir. Eu fui presidente nos últimos anos do Parlamento Europeu Latino-Americano. A minha sede era Bruxelas, na Bélgica. Eu trabalhei com 45 países do mundo. Eu fui presidente da seção brasileira do Par Latino e do Par da Sul, em Montevidéu e no Panamá. Então, eu adquiri muita experiência e fui governador 3 vezes. Eu não assumi o governo depois de ser operador da mesa de som do papai.
Eu, quando quis ser candidato a prefeito, eu entrei na Fundação Getúlio Vargas e me formei em planejamento urbano. Depois pus uma mochila nas costas, meninão ainda, e fui conhecer as cidades bem administradas do mundo. Política tem que ser feita com conhecimento e responsabilidade. Agora, moleques no governo, é isso que você vê. Se veja bem, a maioria que o Rato tem na Assembleia são o quê? Carguinhos no governo, emendinhas que vão para o prefeito. E a prática do Brasil a respeito disso, vocês sabem o que é, qual é o destino de uma emenda, né? Numa negociação que é a desmoralização total da nossa política. Então, moralizar isso, sem sombra de dúvida, é possível. Eu tenho experiência e por isso que eu entro nessa luta. Fui governador 3 vezes, senador 2 vezes, fui prefeito da capital. Se lembra, Valdir, que eu era considerado o melhor prefeito do Brasil, que por isso que eu ganhei a eleição para o governo do Estado, no Datafolha? Acessar o Google, está lá. Mas é um esforço brutal, pessoal. O governar o Estado é um trabalho incrível. Você tem que se esforçar, você não pode levantar 10 horas, dar uma passada no palácio, comer alguma coisa e dormir depois das 3. É um trabalho duro para quem tem experiência e precisa ter também uma equipe porreta, né? Com moleque você não faz nada. Eu só vou fazer mais uma pergunta, Ismael. Vai lá, por favor, Valdir. Já que está caindo muito a internet do Requião, o dono de uma rádio do interior me diz que emissários do governador estão indo nas rádios e meios de comunicação e pedindo para que não se entreviste o senhor e não se entreviste o Beto Richa. Por acaso, o senhor já sentiu isso pessoalmente ou não? O senhor já deixou de dar alguma entrevista pré-marcada? Ou não convidaram mais o senhor para entrevista? Todo dia, Valdir, todo dia. Marco uma entrevista às 5 horas. Eu bloqueio a minha agenda, às vezes deixo de viajar para estar num lugar onde eu possa me comunicar com facilidade. Às 5 horas da entrevista, às 4h30 me ligo. Temos aqui um problema técnico. O problema técnico é o recado do governo, que tem 161 milhões de reais para propaganda. É uma imoralidade absoluta isso. Não temos que abrir isso. Por isso que eu acho que o Lula é esperança. Olha, o Lula não é perfeito. Não acho que seja, viu, Johnny? Se o lulismo é um credo, eu não sou devoto. Mas o Lula tem sensibilidade, é um menino que saiu lá no interior de Pernambuco, num pau de arara, abandonado pelo pai, com a mãe e as crianças todas, que virou metalúrgico em São Paulo, passou fome, sabe o que é o desemprego, sabe o que é o desespero de um salário baixo. Ele se identifica com a população, tem fraternidade. E o Lula vai nos oferecer a possibilidade de voltarmos a discutir política no Brasil novamente. Como é que estão vendendo o... Caiu novamente. Olha, enquanto o Johnny se prepara aí, Johnny, então eu vou passar para você na sequência a palavra. Só aguardar o Requião retornar para a sala. O Requião caiu aqui, estão chamando ele de Neymar. Porque o Neymar, na Copa do Mundo, o Neymar caiu várias vezes em campo, né? Então, o pessoal está chamando o Requião de Neymar. O povo é espirituoso. O Neymar, por favor, Requião. De novo. Falei no petróleo, o Tanuri desligou. Vai ter troco, minha gente. Em nome do Brasil, da nacionalidade, do patriotismo, vai ter troco. Nós não podemos admitir que tudo seja destruído e colocado na mão dessa gente. Não é possível que a gente considere essa canalice que estão fazendo com o nosso programa normal. Podemos consertar tudo. O Lula abre a perspectiva numa frente ampla com o Alckmin, porque ele não é candidato à presidência do sindicato nem do PT. Ele é um candidato a presidente do Brasil. Nesse momento tem que ser amplo. Tem que abrir a perspectiva da discussão política, de dar possibilidades da imprensa se diversificar, não horizontalizada na mão de 5, 6 famílias que mandam na macrocomunicação do Brasil. Nós temos, sim, a possibilidade de retomar o processo civilizatório do país que vinha avançando muito bem. Tenho confiança absoluta nisso.
como eu disse a vocês, eu não sou devoto do lulismo, mas sou amigo pessoal do Lula e acredito nele. Quero passar a palavra, então, para o Johnny. Johnny, por favor. Oi, Kiel, você tem aí o apoio da Frente Partidária aí, Brasil da Esperança, o PT, o PV e o PCdoB. Eu queria te perguntar, o Lula arrumou o Alckmin de vice, né? Você também está procurando um Alckmin aí para ser teu vice? O Hermas Brandão seria esse nome? E queria te perguntar, como é que está o teu namoro aí com o Gustavo Frutti, com o Gomide, lá com o PDT? Como é que está essa formação da chapa, essa discussão aí do... Me perdoe, eu sou heterossexual, viu? Estou bem casado, eu não namoro homem. Mas o Hermas é uma boa indicação. É meu amigo pessoal, é leal, tenho conversado sobre isso. Ele está no PT, né? O importante é mostrar que nós vamos colocar o Paraná sério no comando. Daí o pessoal diz, o Requião vai invadir terra. Ora, vale um palavrão aí, Ismael? Vão a puta que pariu, eu já fui governador 3 vezes, não vou ser diferente agora. Mas teve um dia, Johnny, que um juiz me determinou que pusesse polícia militar armada para tirar uma área aqui de Curitiba que, de repente, a Caixa Econômica disse que era proprietária. Há 40 anos o pessoal morava lá. Lá estava o bisavô, o avô, o pai, o neto, o bisneto, o trineto. Era uma cidade. Mais de 30 mil pessoas, se não me falha a memória. Eu mandei plantar batata ao juiz. Você veja bem, 40 anos de ocupação dá 8. Criei uma comissão negociadora, que iam caçar meu mandato, a gorilada toda saiu estabanada no Congresso Nacional. Até hoje o pessoal está morando lá porque tinha direito. Defendia o direito e não a agressão. A função de um governo é essa. Não é isso, Valdir? Mediar a crise social e não trabalhar com o opressor dos mais fracos. Mediar a crise social, dar a possibilidade do pessoal crescer, trabalhar, colocar filhos em boas escolas. Como é que o rato quer que o Paraná cresça se ele está acabando com a educação no Paraná? Como é que ele quer segurança, Luciana Pombo? Fazendo o que ele faz com os policiais militares? Claro que tem desvios na corporação, mas os desvios são menores. E um governo firme e sério acaba com isso. Mas não vai, para isso, sacrificar. Eles querem privatizar o ensino, a saúde, a polícia. É uma esculhambação. É um ninho de rato esse estado do Paraná. Com essa molecada, o rato vai para aquele UOL Folha e diz que é a favor da venda da Petrobras, que ele é a favor da venda da Petrobras, que ele acha que o Guedes é um gênio da economia. O Guedes nem economista é, um operador do mercado financeiro, que trabalhava lá no Chile com o Pinochet, naquela desgraça, naquele assassinato coletivo que o governo militar provocou no Chile, e está acabando com o Brasil. O Guedes é quem está fazendo com que as pessoas não tenham dinheiro para comprar comida e não possam pagar a barbaridade da tarifa da água e da luz no Paraná. Nós temos que enfrentar isso com coragem e temos que esperar. Eu espero, por exemplo, que dessa vez, quando a crise e o roubo do pedágio é conhecido no mundo, não é? Que eu tenha, pelo menos, por parte do judiciário, a decência de julgar pelo direito e a favor do nosso povo. Acho que acabou aquela fase de deslumbramento, privatização de tudo. Vamos privatizar a escola, vamos privatizar a polícia. Agora, eu vi no depoimento do Rato na UOL que ele construiu 16 penitenciárias. Como é que é possível uma cara de pau deste porte? 6 penitenciárias pequenas, 500 e pouco a 700 presos. O Beto Richa, governador, conveniou com a Dilma. O dinheiro veio para ser construída no Paraná. Dessas 6, parece que 4 estão construídas, uma está desocupada até hoje. Daí ele fez o seguinte, para enfrentar esta crise dos policiais civis. Ele transferiu delegacias de polícia, essas miseráveis delegacias que são depósitos imundos de presos, para o DEPEN. E disse que cada delegacia que ele transferiu é uma penitenciária. Vai ter cara de pau assim lá longe. Por isso, Ismael, eu queria o Rato conversando comigo aqui.
que ele Vou convidar ele, Requião. Vou convidar ele. Não vai a lugar algum. O Johnny, está satisfeito com a resposta do Requião? Ele só não me contou se ele está namorando mesmo o PDT aí, a turma lá. Tá. Ele fugiu aí. Não fujo, não. Gostaria muito de ver o PDT na nossa coligação. Há uns meses atrás, o Lupe jantou comigo aqui e me garantiu o apoio, independente da questão nacional. Porque a dificuldade seria ter um local para o Ciro, né, Requião? Não. Eu votei no Ciro na última eleição. Eu tenho, a respeito do Ciro, uma posição diferente desse pessoal que se diz à esquerda. Eu acho que o Ciro está colaborando com o Brasil quando ele critica as propostas do governo petista e as propostas da nossa coligação. Hoje ele nos ajuda a evoluir. Agora, esta passionalidade dele contra o PT é inexplicável. Essa agressividade é uma bobagem monumental. Ele chamar todo mundo de ladrão é uma asneira promovida por uma mágoa pessoal dele muito grande ou pelos os marketólogos dele, que devem ser meio idiotas. Gosto dele, mas acho que ele colabora para a discussão política, mas não vou. Já pensei em abrir palanque e tudo, mas do jeito que está, não dá. Todo mundo é ladrão, só ele não é? Olha, eu era senador da República, apoiando as coisas que eu achava positivas do governo do PT. Mas fui crítico na tribuna do Senado. Abra aí o Google. Fui crítico do Meirelles, do Joaquim Levy, do Nelson Barbosa, todo dia dizendo que estava errado o que estavam fazendo. O Ciro era ministro e nunca disse nada. Agora se transforma no inimigo pessoal, chamando todo mundo de ladrão? Não consigo entender isso. É um desserviço que ele presta a ele mesmo, ao tempo que a crítica que ele faz é um serviço que ele presta ao país e à elevação da consciência popular. Ô, Requião, hoje a pesquisa Quast, ela aponta a vitória do Lula no primeiro turno. Você acha que esse resultado ele influencia aqui na questão da disputa no Paraná? Até porque o Ratinho ele tem fugido bastante do palanque nacional de se associar ao Bolsonaro. Como é que você avalia isso? Eu acho que a minha votação aqui no Paraná nunca foi pequena. Não foi à toa que eu me elegi governador 3 vezes, senador 2 vezes. Eu fui bloqueado nos últimos... Você sabe que há 20 anos uma rede de televisão paranaense não me entrevista, embora eu fosse um dos mais, se não o mais atuante senador da República? Hoje nós não temos senador, né? É aquele silêncio sepulcral daquelas 3 figuras, parece os 3 macaquinhos. Coisa absolutamente ridícula. Mas eu nunca mais... Eu cortei a verba da publicidade comercial. Quando eu assumi o primeiro governo, eu recebi um recado através do meu secretário da comunicação. O Requião libera o que o Lerner gastou, que era 2 bilhões e pouco. Imagina o que seria hoje. Ou vai apanhar de manhã, de tarde, de noite. Se é assim que vocês querem conversar comigo, mandei tirar do orçamento o dinheiro para propaganda comercial. E passei a atuar com pools de rádios e a televisão do Estado. E quando havia uma necessidade de interesse público, fazia uma licitação e colocava uma propagandazinha nas televisões comerciais. Ficaram com ódio de mim. O que eles querem é dinheiro. Muito bem. Então, quando abrir definitivamente o horário eleitoral, o rato vai ter que se esconder aonde? Você sabe que hoje tem 2 classes de pessoas no Paraná que fogem da polícia. Viu, Luciano? Os bandidos e o rato. Onde o rato vai, tem um policial dizendo que está passando fome, um professor, um médico, um enfermeiro. Ele está fugindo da polícia como o diabo foge da cruz. Não há governo no Paraná, minha gente. Não há. Só para completar isso, o senhor tem falado de crimes, de falta de ética, responsabilidade. Se o senhor for eleito governador, o senhor vai pedir para o seu procurador a prisão do Ratinho? Não. Eu acho que o Ratinho merece, como todo mundo, ser investigado. Ele tem 17 bilhões secretos. Isso é uma imoralidade, é uma canalice absoluta. Tem direito à defesa e tem que ser julgado se as acusações forem consistentes. Eu acho que tem 2 hipóteses para o rato.
ou não tem nada dentro da cabeça dele, ele não sabe o que faz além de comer queijo. Gosta de queijo bom, viu? É grano padano ou parmigiano reggiano. Não aceita outro tipo de queijo. Ou ele é corrupto. Mas quem tem que decidir isso não sou eu. É o sistema, o judiciário, o Ministério Público e a polícia. Eu prometi aqui 1 hora de debate, a gente estourou, mas eu queria já pedir para vocês ir finalizando, começando com a Luciana Pombo. Considerações finais ou pergunta final? A pergunta final já é consideração final. Vamos emendando. Festa do Requião. Deixa então a alfinetar, já que é a última, Requião. Eu tenho visto muitas manifestações com relação à Previdência. E uma das críticas que fizeram ao seu governo foi por conta da Previdência Social. Como é que o senhor vê a questão previdenciária no estado do Paraná? E a segunda, o senhor falou do Ciro, que ele critica todo mundo, que ele fala mal de todo mundo, mas o senhor gosta de criticar também, né? Já chamou o ratinho de rato, camundongo e tudo mais. Como é que o senhor pretende trabalhar também? Não tem dois lados nessa moeda? Quero aproveitar e dar um abraço aí para todo mundo que esteve com a gente até esse momento. E obrigada, Ismael. A Previdência Social do Paraná foi roubada pelos governos que lhe sucederam. Tiraram o dinheiro da Previdência. E, ultimamente, eles tiraram ainda mais. O Estado deixou de pagar porque está sobrando o dinheiro. Nossa Previdência tem que ser bem administrada. No meu primeiro governo, havia uma pressão para que eu colocasse todo o dinheiro da Previdência no Bamerindos. Mas daí, de repente, não mais que de repente, aparece lá no Canguiri, a casa que eu estava morando, a granja do Canguiri. Caiu novamente. No final. Acho que estava tentando aparece lá no Canguiri, que tinha sido governador. Eu canei me diz, Requião, estou saindo do Bamerindos, esse troço vai quebrar, está uma confusão danada. Não deixe a Previdência entrar. Eu botei a Previdência no Banco do Brasil e nós não perdemos nada. A mesma coisa com a Copel, que estava num banco privado. Eu mandei tirar, mas daí a Fundação Copel disse que o governador não mandava neles, que eles tinham autonomia. Eu tirei da Copel, eles mantiveram da Fundação e perderam tudo. Aquele cara que era político lá em Brasília, do Banco Santos, não é que era? Não me lembro bem o nome do banco. Então, eu acho que não há problema algum com a Previdência. E você já viu, eu digo o que penso. Não é? Eu digo o que penso. Outro dia me perguntaram, Requião, você é a favor do aborto? Porque existe marcha a favor do aborto e tudo. Luciana, meu pai e minha mãe estavam numa situação muito difícil econômica quando eu nasci. Eu podia ter sido abortado. Eu sou a favor da vida. E acho que a legislação que existe hoje, em casos radicais, permite que se faça o aborto. Tudo pode evoluir no mundo, com o avanço da ciência, do conhecimento e tudo mais. Mas não aconselho mexer nisso nesse momento. Me perdoem os abortistas. Não vão votar mais no Requião. Tudo bem, mas não vão votar sabendo que eu tenho uma posição a respeito disso. Eu não sou um rato. Eu sou um político, um agente político. Perfeito. Professor Valdir Cruz, por favor. Obrigada, viu, Requião? Obrigado, Ismael, pelo convite. E só uma última questão com o Requião. O senhor usou e foi acusado de usar muito mal a TV educativa, com escolinha, com isso. Hoje, a TV educativa virou um espaço de música sertaneja, virou espaço de pesca, virou um espaço de qualquer coisa. O que o senhor pretende fazer de novo na TV educativa? Qual é a sua proposta nova para a TV educativa? A TV educativa, no nosso governo, transmitia, entre outras coisas, a televisão Paulo Freire. Dava suporte aos professores que tinham as televisões laranja nas salas de aula. Vou fazer isso funcionar a favor do processo civilizatório brasileiro. Eles queriam que eu jogasse tudo na televisão comercial, gastando naquela época 2,5 bilhões multiplicado. Não, essa queda não estava bem explicada. A TV educativa é importantíssima. Eu abri para os sindicatos, para as centrais sindicais, para professores, para grupos religiosos. Montei festivais de música religiosa com todas as confissões. Botei a serviço da sociedade. Faço isso de novo.
A rádio voltar também. A rádio é muito boa. Agora, ela não vai... Caiu novamente. O que não vai ser? Nosso Neymar aqui. Na sequência ali vai o Johnny, né? O Johnny, daqui a pouquinho. Vamos aguardar aqui o Requião. Enquanto o Requião volta aqui para a sala, quero pedir para que você compartilhe, comente, dê um joinha para a gente ranquear aqui a discussão. O Requião, que já ganhou o apelido aqui nas redes de Neymar, porque está caindo várias vezes. Eu vou chamar aqui o atleta aqui, Requião. A TV educativa cumpre a sua função. E o fundamental é a variedade de opiniões, um espaço aberto para todas as televisões e todas as rádios. Eu, no Senado, briguei muito para o aumento da potência das rádios comunitárias. E diziam, não, elas vão atrapalhar o voo dos aviões. Que coisa mais ridícula, né? Mas nós temos que abrir espaço para a comunicação. O que é que eu acho da Globo? Olha, do ponto de vista tecnológico, é porreta, né? É uma televisão com uma imagem linda, uma produção incrível, mas é uma televisão a serviço de uma ideologia, a serviço do desaparecimento da nação brasileira. Daí não dá. Agora, vai fechar a televisão Globo? Eu não, fechar nada. Eu quero é que as coisas se abram. Quero que tenha uma contraposição. Não, fechar nada. O Requião é contra o agronegócio. Quem é que vai ser contra o agronegócio? Não, o governador do Paraná, mas hoje é o agronegócio. Quem é que vai ser contra o agronegócio? Não, o governador do Paraná, mas hoje... Tá duro, hein? Opa, pode ir lá, pode ir lá. Está plantando... Agora o Requião caiu novamente. Deu pânico aqui. Oi, Requião, vamos lá. Tanuri, não é possível te aguentar, né? Eu acho que nós vamos ter que pegar de volta essa televisão de Estado para servir a educação e tudo mais e evitar essa barbaridade de ficar caindo a cada momento. E aparece um técnico como o Ismael que diz, é quando você se mexe. Não dá, né? Tem que ficar quietinho. É isso, né? Eu acho que é um governo que tem que ter identidade com a população, fraternidade e amor pelo povo. Como é que esses pilantras dizem que a Copel é do mercado e dos acionistas, que não tem nada a ver com... que não é social? Eles acabaram com os programas sociais da Copel e da Sanepar. O povo não entendeu ainda, porque eles acabaram internamente e puseram no orçamento um dinheirinho até o fim do ano, até depois das eleições, para que isso seja mantido. A partir do ano que vem, se não tiver um novo governo, não tem mais nada. O Requião caiu novamente ali, né? É isso? Johnny, se prepare que é você. Oi, Requião. Requião, concluiu? Concluí. Johnny, por favor, Johnny, você está com a palavra. Obrigado, Ismael, pela oportunidade desse debate, dessa conversa. Quero também agradecer a participação do governador Roberto Requião, que os demais pré-candidatos também possam estar aceitando esse convite. Muito importante debater essas propostas, debater o nosso Estado. E que é uma última pergunta, você falou um pouco, bastante aí, meio disperso sobre o Lula. Você acha que o Lula vai ser o cabo eleitoral capaz de te levar ao segundo turno? Eu sempre tive mais votos que o Lula no Paraná. Opa, oscilou, Requião. Vai poder levar o Brasil a um processo civilizatório que foi abandonado. Pessoalmente, eu confio nele. E acho que ele vai me ajudar, sim, porque ele está num crescimento... Novamente, o Requião aqui, a conexão dele faltou aqui nesse momento de conclusão. Vamos aguardar ele retornar aqui, mas eu já quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui na transmissão. Você pode continuar curtindo, compartilhando, comentando, para que a gente possa ranquear ainda mais essa discussão. E o Requião... Olá. Oi, Requião. Ismael, fechado com essa possibilidade do Lula vir a ser presidente. Aos erros que ele cometeu, ele chamará de experiência.
e com a experiência vai fazer um governo maravilhoso para o Brasil e para a América Latina toda. Agora, nós temos confusões aqui no Paraná, Johnny. O Moro agora, a cônjuge do Moro, a senhora do Moro, diz que o Álvaro Dias só pensa em comer osso, que não larga o osso. Por outro lado, o Moro quer comer o tutano e deixar o osso para o Álvaro Dias. Quem é que vai desistir agora em favor do Moro? O Rato, o Deltan ou o Álvaro Dias? É uma pergunta que eu deixo aqui para finalizar a minha participação nesse debate nosso de hoje. Quem vai largar o osso para o Moro? O Rato, o Álvaro ou o Deltan? Porque o Moro não quer osso, ele quer comer o tutano. Quero agradecer muito aqui a presença do Waldir Cruz, professor Waldir Cruz, do Johnny Soares, do blog do Johnny, a Luciana Pombo, colega de Almirante Madré, e o Requião. Muito obrigado aí, Requião. A primeira sabatina com jornalistas independentes das eleições de 2022 no Paraná. Espero que essa iniciativa se reproduza o resto do Paraná para que a gente rompa a ditadura da opinião única, para que a gente possa realmente discutir o que realmente importa para o Paraná e para o Brasil. Obrigado a todos e até a próxima. E fica aqui o meu convite ao Rato. Desce para o play, Rato. Se não quer brincar, não desce para o play. Mas eu queria conversar com ele. Por que ele está acabando com a educação, com a saúde, com a polícia, com a Copel, com a Sanepar? Por que ele está ferrando com tarifas absurdas o povo do Paraná? Vamos conversar sobre isso. Prometo que não levanto a voz. Eu quero entender essa barbaridade que está acontecendo no Paraná. Valeu, minha gente. Eu agradeço a todos vocês e ao Ismael pela oportunidade. Obrigado. Eu peço só que vocês aguardem um pouquinho até encerrar aqui a transmissão, tá certo? Obrigado e até a próxima transmissão.